A adoração a Jesus nos faz ficar cada vez mais próximos de Jesus e conhecer a pessoa de Jesus. Nós temos as três pessoas da Trindade, da Trindade Santa: o Pai, Deus Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que também é uma pessoa. E como pessoa, nós não podemos ignorar, passar o dia sem nos aproximar, falando, conversando, nos dirigindo a essas pessoas, falando sobre o que estamos sentindo e adorando e agradecendo. E para estarmos cada vez mais perto de Jesus, sentindo esse amor de Jesus por nós, nós precisamos também conhecer mais a pessoa de Jesus, saber mais sobre ele, saber mais sobre o Espírito Santo de Deus, saber mais sobre Deus, sobre a natureza de Deus, como ele é bom, como sua misericórdia é enorme. E hoje eu gostaria de, mais uma vez, só que dessa vez com mais tempo, meditar aqui em João, no capítulo 1, alguns versículos que nos falam sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra. No princípio de tudo, da criação, a palavra que Deus falava. Quem é esse Verbo? Aqui mais à frente vai dizer que o Verbo viveu entre nós, habitou entre nós. O Verbo é Jesus. Então, nós vamos ler um certo pedaço aqui da Bíblia, neste capítulo 1 de João, que vai falar mais sobre isso. Ele estava no princípio, ele com letra maiúscula aqui na minha Bíblia, quer dizer, Jesus. Ele, o Verbo, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas, e já tinha dito no versículo 1 que o Verbo era Deus. Então, Jesus é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. E ele está desde o princípio. Mais à frente, nós vamos comprovar isso com a própria palavra. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O próprio Jesus fala no Evangelho, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E aqui também João, capítulo 1, versículo 4, está dizendo que em Jesus, esse nele aqui, esse pronome, né, está começando com letra maiúscula. Estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, além de ser a vida, é a luz dos homens. É aquele que clareia o caminho, é aquele que traz a libertação, porque traz luz à própria consciência. E com a verdade liberta a consciência. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da verdade. Por isso é preciso buscar verdade, buscar a sabedoria. Lá em Provérbios vai dizer o quanto precisamos buscar a sabedoria de Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. As trevas não prevalecem sobre a luz jamais. Quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha
para testificar a respeito da luz. Quem é a luz? Jesus. João Batista veio como testemunha para testificar a respeito da luz que é Jesus. Para quê? A fim de que todos crescem por meio dele. Deus estava usando a vida de João Batista para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, para que todos crescem por meio dele, para ele testificar a respeito da luz que é Jesus. João não era luz, ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Interessante esse todos. A luz verdadeira. Está dizendo aqui que é verdadeira porque existe aquilo que é falso. Então, Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. Todos os homens. Estava vindo ao mundo. Então, esse verbo que estava com Deus e que era Deus, que estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada teria sido feito. Nele estava a vida era a luz dos homens. E aqui, no versículo 9, vem dizendo: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. O mundo foi feito por meio de Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Ele que fez tudo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O próprio povo dele não recebeu Jesus. No entanto, tem um porém aqui, ó. A todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele foi rejeitado por um grupo, pelos seus, mas a todos que receberam Jesus, que creram no seu nome, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Filhos nascidos da vontade de Deus. Deus tocou essas pessoas, fez o convite, Deus bateu a porta, e essas pessoas abriram a porta para Jesus entrar. Essas pessoas, elas querem Jesus, elas creem no nome de Jesus, elas aceitam Jesus, e Jesus dá-lhes o poder de serem feitas filhos de Deus. E a vontade é a vontade de Deus que isso aconteça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que interessante esse versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem. Ele, sendo Deus, se fez menino naquela manjedoura. Ele, sendo Deus, se fez homem aqui na terra e habitou entre nós. Ele viveu como homem, sendo Deus. E ele se deu naquela cruz em sacrifício para nos salvar. Ele suportou todas as dores, todas aquelas angústias naquela cruz, por mim e por você, para nos salvar. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade que liberta verdadeiramente, Liberta, uma libertação real.
João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Antes de João Batista existir, Jesus já existia, já era, ele veio primeiro. Por quê? Porque ele já estava no princípio com Deus e ele é Deus. Veio de falando isso no versículo 1. Então aqui protege essa ideia no versículo 15. João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Ele já estava no princípio. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Em Jesus, nós recebemos graça sobre graça. Temos a maravilhosa graça de Deus. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é que veio trazendo essa graça maravilhosa de Deus, para que o homem não ficasse só na lei, mas que estivesse experimentando da maravilhosa graça de Deus, e graça sobre graça. Ele veio para os pecadores, porque aqueles que estão bons, que já estão corretos, não precisam de médico. Mas ele veio resgatar o que estava perdido. Ele veio para salvar o mundo de seus pecados. Essas pessoas somos nós que nos arrependemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Ele veio para todos. Aqui a gente viu no versículo anterior que ele veio, no versículo que veio, um dos versículos que veio antes, que Jesus veio para todos. Essa luz brilha para todos. Porque quem pode dizer que não pecou, que está sem pecado? Quem pode dizer que nunca errou, que está completamente livre do pecado? Assim, a gente não erra por vontade, né? Não pratica o pecado, não está escravo do pecado. O pecado na vida de quem segue a Jesus, o erro, a falha que acontece, pode acontecer, mas a pessoa logo corrige, ela quer acertar, ela se arrepende verdadeiramente, não volta a falhar. Se volta ainda, ela busca mais a Jesus até ela conseguir se libertar daquele problema. Então, costuma-se dizer que o pecado na vida do crente é como se fosse um acidente, né? um inconveniente, não é uma prática. Então, mas dizer que a pessoa dizer que nunca pecou, que nunca precisou do perdão de Deus, isso não procede, não está na Bíblia. Então, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Então, ninguém nunca viu a Deus Pai, mas Jesus, sendo Deus e está ao lado do Pai, é quem revela Deus Pai para todos os homens. Ele revela para nós as coisas insondáveis que o Espírito de Deus é que sonda. E quem tem o Espírito Santo de Deus consegue entender coisas que o homem natural não entende. A pessoa que está vivendo fora da visão de Deus, ela não consegue compreender certas coisas. Então, pode ser até um sacerdote. Quando Ana pediu a Deus para ter aquele filho, Samuel, a Bíblia fala que quando ela estava orando, Eli, o sacerdote da época, ele pensou que ela estivesse bêbada. E ela falou: não, eu estou apenas angustiada. E ela
orou, ela pediu a Deus um filho, fez um voto, e tem que ter muita sabedoria para fazer algum voto. Ela fez consciente, ela fez sabendo o que estava fazendo, mas a própria Bíblia fala que se for para fazer voto de qualquer maneira, é melhor não fazer, porque é preciso ter um conhecimento do que se está sendo feito para poder fazer um voto. Mas Ana fez ali, né, e na sua oração, e ela recebeu aquele filho, ela que não podia ter filhos, passou a poder ter filhos e teve o filho Samuel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o sacerdote estava vendo ela orando e estava achando que ela estava bêbada. Não discerniu o que é Espírito Santo do que é bebedice. Quando também em Pentecostes receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, as pessoas acharam que estavam bêbados. Não sabe discernir o que são as coisas espirituais do que é uma pessoa estar bêbada. Então, o homem natural, ele não vai discernir bem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava ao lado do Pai, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Jesus revela Deus Pai. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhes disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Estavam perguntando a João Batista o que ele estava dizendo de si mesmo, quem ele era. E ele falou: eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Então, finalmente, eles perguntaram: quem és? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. João está falando que Jesus já era desde o início. Ele é o princípio, ele é o fim. Então, ele diz aqui: eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João testifica que ele viu e testifica que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quem assim, está no início, começando no primeiro amor, a conhecer Jesus, a querer saber mais sobre Jesus, a querer se aproximar mais de Jesus, sentir o amor de Jesus, saber
a verdade que Ele nos ama, que Ele veio por nós, que Ele está conosco, saber que Ele quer nos resgatar de muitas coisas para a sua maravilhosa luz. Quem está começando esse princípio de relacionamento com Deus, é muito importante estar em contato com essa palavra. Eu mesma já li isso aqui inúmeras vezes, esse mesmo trecho. Na minha Bíblia está até grifado, que eu gosto de estudar assim, grifando as coisas onde eu acho que me chamou mais atenção, para eu prestar bastante atenção. E não só com essa palavra, mas com várias palavras que falem sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, para a gente estar bem alimentados, bem fortalecidos na palavra de Deus. E muitas pessoas já tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, já andaram junto com Jesus, já experimentaram da força de Jesus, de como Ele é muito bom para nós, mas esfriaram na fé. Precisam voltar ao primeiro amor, e que o primeiro amor seja sempre, e não sair desse primeiro amor. Isso tem que se renovar. Então a gente tem que procurar buscar mais sobre Jesus. Hoje a gente quer falar sobre Jesus para a gente se encorajar uns aos outros, e compartilhar mais sobre esse assunto, esse ser o nosso assunto. A gente está também tendo o tempo para dedicar à pessoa de Jesus, porque se a gente convive com uma pessoa e não fala com essa pessoa, a pessoa vai se sentir ignorada. Jesus não precisa disso, ele é Deus. Mas como nosso Deus, ele se agrada de que nós paremos e conversemos com ele e falemos das coisas para ele, tenhamos nossas súplicas apresentadas a ele, nossos agradecimentos, tenhamos a nossa adoração, possamos fazer uma adoração, um momento de louvor a Jesus. Quero encher teu trono de amor, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e contemplar-te, Jesus, e adorar-te, Jesus. Cantar um louvor simples, cantar de forma simples, oferecer a Jesus. Muitas vezes a gente pensa que quem está louvando a Jesus tem que ser dentro de um templo. Amém. Lá vão se reunir pessoas que estão adorando Jesus juntas. Mas e no secreto do nosso quarto? E a todo instante, quando nós estamos fazendo uma tarefa que dá para a gente cantar um louvor ao mesmo tempo e a gente oferecer esse louvor a Deus na hora que ninguém está vendo. Se a gente tiver que louvar para uma pessoa, para 2 pessoas, para 10 pessoas, não são apenas as pessoas que pegam o microfone e tem uma multidão na sua frente que podem cantar louvores a Deus. Nós devemos cantar louvores a Deus. Nós devemos entoar cânticos espirituais, como a Bíblia fala, como salmos. Podemos escrever a adoração, podemos escrever um poema para Jesus. Isso é uma forma de adoração. A nossa vivência, o nosso viver é uma forma de adoração. O bem que eu posso fazer, não negar. Porque se eu posso fazer o bem, eu não nego isso para as pessoas. Porque quando a gente não faz o bem, a gente está contribuindo para que o mal se expanda, para que o mal apareça, porque a gente está deixando de fazer o bem, a gente está se omitindo.
Então a gente tem que fazer o bem. Isso é uma forma de adoração, adorar o Senhor com a vida, com as palavras. Será que as nossas palavras têm glorificado a Deus? A gente vê mães, pais xingando na frente das crianças, e mesmo se não fossem crianças, falando palavrões. Será que isso glorifica a Deus? O Espírito Santo está nesse momento em que a pessoa está proferindo palavras de zombaria, de xingamentos, de grosseria, de ira? Claro que não. Nós precisamos glorificar a Deus em tudo, aprender a conviver com Deus, ter um relacionamento com Deus. E tudo aquilo que a gente não consegue dar conta ainda, o próprio Deus, ele vai nos aprimorando, ele vai nos dando força, ele vai nos aprimorando, nos dando coragem para que nós possamos fazer as mudanças necessárias. É Deus que nos levanta, é Jesus que nos dá o fôlego de vida, é Ele que segura na nossa mão e nos faz levantar a cada dia, e nos faz estar de pé, e nos faz ser melhores a cada dia. É Ele que nos faz perdoar aquelas coisas que a gente se sentiu super machucado, super ofendido. É Ele que nos faz perdoar. É Ele que nos entende, que nos compreende. Quantas vezes, quantas pessoas já passaram por situações em que atravessaram momentos que não tinha ninguém, era só a pessoa. Não aparecia uma pessoa para desabafar, não aparecia alguém para ajudar. A pessoa começou a elevar o seu pensamento, firmar em Jesus e perceber: Senhor, eu posso contar só com o Senhor. É o Senhor que está aqui comigo agora. E Jesus vem e socorre. Às vezes ele levanta a pessoa para nos socorrer, mas às vezes somos nós e ele. Só nós e ele. E nós aprendendo a depender somente dele, a ter a companhia dele, dessa pessoa. Estarmos na companhia de Jesus e nos encontrarmos em Jesus. Quando nós nos encontramos em Jesus, nós conseguimos encontrar o nosso eixo e estar preparados para estar de pé e recomeçar quantas vezes forem necessárias. A cada novo dia é um recomeço e nós precisamos recomeçar sempre, porque todos os dias as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas. Então, nunca desistir, nunca parar, nunca deixar de se esforçar. Por mais que esteja difícil, por mais que pareça que tem uma força contrária, que não está deixando a gente fazer as coisas, a gente ir adiante, mas a gente precisa lutar, a gente precisa pedir a Deus, clamar, porque Ele está nos ouvindo, Jesus, Ele está nos ouvindo, e vamos procurar nos aproximar de Jesus, conhecer mais de Jesus. É como eu costumo dizer aqui, aqui muitas coisas que são faladas são a própria Bíblia que é estudada e às vezes não são temas que chamam atenção na internet, mas a preocupação de levar Jesus aos corações que estão necessitados e sedentos de Jesus. E essa palavra, se ela chegar ao coração de alguém e ela fizer sentido para alguém e ela for, sabe, como um bálsamo para alguém, que eu já fico feliz, porque é Jesus que faz. É Jesus que faz a obra, é Jesus que faz tudo nas nossas vidas. Importa que nós possamos falar de Jesus. Importa que nós possamos apresentar Jesus como o Salvador, como essa salvação de cada dia, não só a salvação eterna, mas a salvação para tudo que estamos precisando,
para provisão, para saúde, para força, para coragem, para não desistir, para não cair no desespero, para quando a tristeza estiver muito forte, correr para o seu cantinho, mesmo que esteja sozinha, e começar a orar, falar com Jesus. Fale porque Ele ouve. Fale do coração porque Ele ouve. Se não conseguir falar, sussurra. Se não conseguir sussurrar e só chorar, Ele está interpretando a lágrima, cada lágrima. Ele é o nosso auxílio. Não vamos nos sentir fracassados nem envergonhados porque estamos totalmente dependentes de Jesus, porque é quando a gente se esvazia de si mesmo que Ele vem e nos enche. E isso é poder. Quando penso que estou fraco, aí que estou forte, porque é Jesus que me fortalece. E muita gente já passou por experiência sim com Deus, mas precisa se lembrar disso. E outros não passaram ainda, precisam experimentar. Pegue sua Bíblia, cante os louvores a Jesus que você conhece. Tem tantos hoje que você pode selecionar e estar dedicando a Deus. Não importa se a pessoa é cantor profissional, Jesus não está olhando para nada disso. Ele está olhando para o coração. Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e Silas,